Boa noite, pessoal. Hoje à noite nós estamos aqui com a Eve Ekman, diretamente da Califórnia, para falar conosco. Thank you very much, Eve, for joining us this night. Thank you. Thank you. Very happy to be here with you all. Ela está muito feliz de estar aqui conosco essa noite. I'm going to be talking with you about cultivating emotional balance, which I'm so happy that many people in Brazil have had the familiarity with this training. And this evening, you will find out even more. Então, ela vai falar conosco sobre o programa Cultivating Emotional Balance, ou Cultivando Equilíbrio Emocional. E ela fica muito feliz por ter muitas pessoas no Brasil que têm familiaridade com o programa. E hoje, então, nós vamos ficar ainda mais familiarizados com o programa. I want to thank Jeanne for being my translator and for my hosts on this program. I'm really happy to be here. Então, ela está agradecendo o lugar por recebê-la aqui nesse espaço e a mim por estar traduzindo para ela. É um prazer. I want to start with making emotions very real for us. I want to think about our last episode of emotion that was difficult. Então, ela quer começar fazendo com que as emoções sejam algo muito real para nós. Então, ela quer que nós pensemos agora na última emoção que nós sentimos. If we bring that emotion to mind, do we notice any feelings or sensations in our body? Se você trouxer essa emoção para sua mente nesse momento, você sente alguma sensação no seu corpo, na sua mente? Do we maybe remember that emotion changed the way we felt the whole day? Talvez nós possamos nos lembrar de que essa emoção mudou a forma como nós passamos todo o dia. This is often how we remember our emotions, but there's so many things that we don't remember or keep in mind. Às vezes é assim que nós nos lembramos da emoção, o que ela fez com o nosso dia, mas tem muitas coisas que nós não registramos, que nós não temos na nossa mente sobre as emoções. Very rarely do we remember clearly everything that led up to the trigger of our emotion. Muito dificilmente nós nos lembramos claramente de tudo que disparou essa emoção. We often only are aware of our emotion after many different events of anxiety or irritation have piled up. Normalmente nós nos lembramos da emoção só depois que muitos eventos aconteceram, eventos de ansiedade ou de nervosismo que nos tomaram. And when we reach the point of noticing our emotion, we are overwhelmed. E aí, quando nós chegamos nesse ponto em que nós notamos as nossas emoções, nós já estamos tomados por ela. Afterwards, we feel exhausted, tired, sometimes regretful. De vez em quando, então, a gente se sente cansado, exausto, e algumas vezes nós nos arrependemos. And even those of us with a very robust practice may forget to be compassionate towards ourselves. E mesmo aqueles de nós que têm uma prática robusta, nós nos esquecemos de ser compassivos conosco, com nós mesmos. With cultivating emotional balance, we take a microscope to look inward at the landscape of our emotion. Cultivando o equilíbrio emocional, nós temos como que um microscópio para olhar todo esse panorama das nossas emoções. And we also take a telescope and we look outwards to the many patterns and habits in our life that create the causes and conditions of these emotions. E nós temos também um telescópio que nos ajuda a olhar toda a paisagem externa, todos os gatilhos e todas as situações que causam essas emoções, os padrões que causam essas emoções. The combination of Western psychology and Eastern contemplative practices is part of both the microscope and the telescope. Então, tanto a psicologia ocidental quanto as tradições contemplativas, ambas compõem tanto o microscópio quanto o telescópio, que vai nos ajudar. I want to talk about what are emotions. I want to start with the most basic ground of what we're describing today.
Então, ela quer começar falando o que são as emoções. Ela quer começar bem pela base do que nós vamos conversar essa noite. From a Buddhist perspective, we often describe emotions which are defiling, emotions which are disturbing, and they're habits of our mind. Então, do ponto de vista budista, nós descrevemos as emoções como algo que nos perturba, algo que faz com que haja uma falha na nossa mente. And when we talk about it from the Western psychological point of view, we're describing a very simple and short experience, our autonomic nervous system arousal of emotion, usually that lasts only 2 minutes. Do ponto de vista da psicologia ocidental, nós vamos descrever as emoções como eventos muito rápidos, que acontecem muito brevemente, como uma ativação do nosso sistema nervoso autônomo e que dura poucos minutos, talvez 2 minutos. Understanding that brief experience of emotion helps us understand our behaviors, our tendencies, how we end up in so much trouble. Então, entender como é que acontece, como é que as emoções acontecem, como esse breve evento, nos ajuda a compreender melhor os nossos hábitos, os nossos comportamentos. And yet that view of a mental habit, of our obscurations, this is what allows us to understand fundamentally what are our goals in life and what gets in the way. Então, aprender a olhar como funcionam esses hábitos, esses padrões, nos ajudam a ver como que nós vamos transcender esses problemas, o que está no nosso caminho. And when we think about the scientific definition of emotion, we're describing a couple key areas of how emotions are used in daily life. Então, quando nós pensamos na definição científica das emoções, nós vamos pensar em algumas áreas-chave que são relacionadas às emoções na nossa vida cotidiana. We're thinking about how emotions affect our communication. When I talk like this, you don't even need to know what I'm saying. Então, nós vamos falar, por exemplo, como que as emoções afetam a nossa comunicação. Quando a gente fala assim, a gente não precisa nem descrever o que nós estamos sentindo. É perceptível. Our emotions are in our voice, they're in our facial messaging system, and they're in our behaviors. A emoção está na nossa voz, está nas nossas expressões faciais, está no nosso comportamento. Our emotions are also very critical to how we communicate with other people around us, verbally and non-verbally. As emoções também são muito críticas, são muito importantes para a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, verbalmente e não verbalmente. Importantly, we actually experience emotions in our body. Some people have more awareness of their embodied emotions than others. Então, é muito importante também a forma como nós percebemos a emoção no nosso corpo. Algumas pessoas têm mais consciência dessa corporificação das emoções. The reason this is so important is for many people who would rather avoid their emotions, they constantly just suppress how they feel. Isso é muito importante porque pessoas que tendem a evitar as emoções, geralmente elas suprimem aquilo que elas sentem. But when we suppress our emotions, there's actually more intensity in our body. Holding down is more stressful than recognizing. Então, quando nós suprimimos, na verdade, o que acontece, quando nós suprimimos uma emoção, o que acontece é uma maior intensidade dessa emoção. Então, suprimir a emoção é mais estressante do que expressar. So we have an idea of this emotion of sadness. I wish it wasn't there. I'm going to avoid it. But the sadness is actually even stronger in terms of where we feel it in our body. Então, pode ser que nós notemos uma tristeza e nós pensemos assim, eu não quero sentir isso, eu quero evitar essa tristeza. E, na verdade, ela fica ainda mais intensa no nosso corpo. In addition to suppressing, we also distract ourselves with Facebook or alcohol or samba. There are different ways that we avoid the emotion.
Então, além de tentar suprimir, nós também podemos tentar nos distrair com Facebook, com samba, com álcool, com caipirinha. Então, nós tentamos nos distrair das emoções. Mm. And when we avoid our emotions, we are missing an important signal. Sadness tells us an important message that we need comfort. E quando nós tentamos evitar ou suprimir ou evitar as emoções, na verdade, nós estamos perdendo um grande sinal, uma grande mensagem. A tristeza, por exemplo, traz uma mensagem muito importante de que nós precisamos de apoio. The comfort we get from Facebook and samba and caipirinha is usually not enough. O conforto que a tristeza está nos pedindo, nós geralmente não encontramos no Facebook, nem na caipirinha, nem no álcool. So when we think about emotion, we also need to understand that it's directly related to stress. Então, quando nós pensamos nas emoções, nós também precisamos compreender que ela está muito ligada ao estresse. You might have people in different industries like healthcare, education, and corporate who don't want to talk about emotion, but they do want to talk about stress. Talvez existam pessoas em diferentes áreas, diferentes mercados, como na área de saúde, de educação ou corporativa, que não querem falar sobre emoções, mas elas querem falar sobre estresse. When we are experiencing an emotion at a very high level, it is the exact same experience in our body as stress. Quando nós sentimos emoções em níveis muito elevados, é a mesma experiência de sentir estresse no nosso corpo. There is stress or high emotion that is good for us, and stress or high emotion that is bad for us. Existe um estresse ou uma emoção intensa que é boa para nós. E existe um estresse, uma emoção intensa que não é boa para nós. Even an emotion like enjoyment, if it's too high of a level for too long, can actually be stressful for our body. Até mesmo uma emoção prazerosa que seja muito intensa, que dure muito tempo, pode ser muito estressante para o nosso corpo. So when we think about a stress of emotion that is good, it's when we're able to respond to the world with intensity and clarity. Quando nós pensamos num estresse, numa emoção que seja boa para nós estamos nos referindo a uma emoção que nós conseguimos expressar para o mundo com clareza e com intensidade. For example, if we have a very important project at work, we aren't totally relaxed. We have a little bit of emotion to help us push through. Por exemplo, se nós temos um projeto muito importante no trabalho, nós não ficamos completamente relaxados. Nós temos algum nível de emoção que nos empurra na direção da realização desse projeto. This extra amount of emotion, whether it's maybe some anxiety, actually allows us to have more clarity and focus in that moment. Então, essa emoção, por exemplo, que pode ser de ansiedade, pode nos ajudar a ter mais clareza e mais foco nesse projeto. Emotions were designed to help us respond to important activities in the world. As emoções, elas foram projetadas para nos ajudar a responder melhor às nossas diferentes atividades no mundo. But this is different than the kind of emotion we experience when we feel our life is at threat. Isso é diferente de uma emoção que faz com que nós sintamos que a nossa vida está ameaçada. This type of survival emotion arousal makes our entire body, mind, and behavior on high alert. Esse tipo de emoção que surge no sentido de nos ajudar a sobreviver, ela cria todo um estresse no nosso corpo e na nossa mente. This is a bad level of stress or emotional arousal. It's exhausting. We can't actually focus, and our vision is very narrow. We don't see the world outside of our experience. Esse tipo de emoção, ele é muito exaustivo. Ele, na verdade, ele estreita a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar as coisas todas com clareza e com foco. We can have a level of survival-based emotion
even if it's just something that happened on Facebook or a text message with a friend. Nós podemos ter esse tipo de resposta que nós percebemos que ameaça a nossa sobrevivência, até mesmo vendo o Facebook ou recebendo uma mensagem de um amigo. Fundamentally, our emotions are relational. It's how we relate to the world and our experience of ourselves. Fundamentalmente, as emoções são relacionais. Elas têm a ver com como nós nos relacionamos com o mundo e como nós experienciamos a nós mesmos. In our environment of our evolution, these social relationships did have to do directly with our survival. Do ponto de vista de evolução, a forma como nós nos relacionamos com o mundo teve uma relação direta com a nossa sobrevivência. So we can project onto a misunderstanding with a friend or something mean said to us on Facebook as though it threatens our basic survival. Nós podemos interpretar algo que foi mal compreendido na fala com um amigo ou alguma coisa que nós projetamos como sendo uma coisa maldosa, como se fosse realmente uma ameaça à nossa sobrevivência. A wonderful teacher by the name of Sokni Rinpoche describes this experience of feeling the reality of fear, but not seeing that it isn't true. Um professor maravilhoso, que é o Sokni Rinpoche, ele fala que nós conseguimos sentir essa realidade do medo, mas sem perceber que isso não é verdade. So what we feel with our emotions, like our friend doesn't like us, we are alone, feels so real. But when we think, is it true? Am I alone? Am I without any help? We have to do that testing to our reality. Então nós sentimos que nós estamos sozinhos, que nosso amigo não nos quer. Nós sentimos essa emoção, mas nós precisaríamos pensar se isso é real, se isso é realmente verdade, se eu estou realmente sozinha, se eu realmente não tenho apoio. A gente precisaria fazer esse check. So how do we understand why we're being triggered to our emotion, how we are experiencing it as stress, and how to see the clear reality of what we're experiencing? Então, nós precisaríamos compreender o que desencadeia, quais são os gatilhos das nossas emoções, quais são as experiências que nós temos e qual é a verdade que está se apresentando na nossa vida, com clareza. Our biology is set up for us to not be aware of our emotions. A nossa biologia, ela está montada para nós não termos consciência das nossas emoções. So ancient practices of the mind that originated in India and spread to Tibet help us apply this microscope into what's going on in our mind and inspect reality. Então, essas tradições, essas práticas contemplativas da Índia antiga e do Tibete, elas nos ajudam a usar esse microscópio para nós podermos inspecionar o que está acontecendo realmente dentro das nossas mentes. It can take people many months or even years to be able to truly look at and understand their mind as they become emotional. Pode ser que leve meses ou anos para uma pessoa realmente conseguir compreender, enxergar propriamente quando eles estão sob domínio de uma emoção. With Cultivating Emotional Balance, we try to understand what are these sources of emotion. We won't change them, but how we can change our response to the world with our emotion. Então, com as práticas contemplativas, nós podemos compreender, então, melhor quais são essas fontes que levam às emoções, qual é a origem das emoções. Não modificá-las, mas nós podemos modificar a forma como nós respondemos a ela, como nós atuamos no mundo. I'd like to show you an example of how we look with a microscopic view at an episode of emotion. I'm going to share a screen with you. Então, eu gostaria de compartilhar um exemplo aqui. Como que nós poderíamos usar esse microscópio para avaliar um episódio emocional? Ela quer compartilhar isso com a gente.
So here we see an episode of an emotion timeline. Então, aqui nós estamos vendo agora na tela uma linha do tempo de um episódio emocional. I'm going to give you an example of something that happened to me just today. Então, ela vai dar um exemplo de uma coisa que aconteceu hoje com ela. Today, unfortunately, I am in a state of a bit of grief. We have in our family a loss of a family member. Então, hoje, ela está num estado particular de pesar. Ela teve uma perda na família. So my precondition is I am with grief. Então, a pré-condição para ela é assim, eu estou num estado de pesar. And the event was I was driving in São Francisco and there's a lot of rain and people are driving like they are insane. E o evento foi que ela estava dirigindo em São Francisco, chovia muito e as pessoas estavam dirigindo feito loucas. And my experience, I will come back to the database, my experience was feeling very annoyed and frustrated. Então, a experiência dela, o estado emocional, é que ela estava muito perturbada, assim, muito incomodada e frustrada. Ela vai voltar daqui a pouco à base de dados. Physically, I felt tight in my shoulders and in my jaw. Fisicamente, ela sentiu uma tensão nos ombros e na mandíbula, na mandíbula. The way I was seeing the world was through a lens of this frustration. Ela estava vendo o mundo através dessa lente de frustração. My response, as you see here, there are 3 options for response. A resposta dela, a gente está vendo aqui que tem 3 opções de resposta. My response was destructive in that in my car, I yelled at someone. A resposta dela foi destrutiva. Dentro do carro, ela gritou com uma pessoa. Luckily, they couldn't hear me. Graças ao bom Deus, a pessoa não pôde ouvir aí. Importantly, what we see here is it's the response that is destructive, not the trigger and not the experience. O importante aqui é ver que a resposta é que foi destrutiva. Não foi nem o gatilho e nem o evento, e nem a experiência. We don't say there are any bad or negative emotions. We say there are emotions that can lead to destructive behaviors or constructive behaviors. Nós nunca dizemos que uma emoção é negativa ou positiva. Nós sempre dizemos que uma emoção pode levar a uma resposta construtiva ou destrutiva, comportamentos construtivos e destrutivos. Now I'm going to come back to this database of perception. Agora ela vai voltar a essa base de dados perceptivos. In this database of perception, I have a universal trigger of not wanting people to get in my way. We all share this trigger. Dentro da base de dados de percepção, ela tem esse gatilho que é universal, que todos nós compartilhamos. Eu não quero ninguém no meu caminho. It could also be a unique trigger to me, which is true. I don't like driving. I always feel annoyed. I expect that I will be annoyed driving. Também pode ter ali um dado que é particular, né? Por exemplo, no caso dela, ela não gosta de dirigir. Ela já espera que ela vai se sentir incomodada se tiver que dirigir. Now we see this one example, but if we look to the next one, we see one emotion can lead directly to the next emotion. Então, nós vimos na primeira tela um episódio emocional, mas nessa tela agora, nós podemos ver que um episódio emocional pode levar a um outro episódio emocional. And in my case, after I yelled to no one in my car, I immediately became aware that I was frustrated, and that actually was the event of my next emotion. Então, quando ela gritou com ninguém dentro do carro dela, na verdade, ela tomou consciência de que ela estava frustrada.
E esse foi o evento do episódio emocional seguinte. In my database, I knew that this frustration could only arise if I was feeling compromised in some way, that I was feeling weak or without any other resources for me. Ela tem na base de dados dela que a frustração poderia aparecer quando ela está se sentindo fraca, quando ela está se sentindo sem os recursos que ela precisa ter. And my emotional state was sadness. I realized and recognized that I was in a state of ongoing grief. E aí, então, o estado emocional, a experiência que ela teve, foi de tristeza, porque ela se deu conta de que estava nesse estado de pesar. My constructive response was to lay a hand onto my chest as an act of care towards myself. E a resposta construtiva, então, que ela teve foi colocar a mão no coração, como um ato de cuidado consigo mesma. So in this simple example, we see how many emotions can occur in a very short amount of time. Então, com esse exemplo, nós podemos ver quantos episódios emocionais podem acontecer num curto período de tempo. There are a number of ways to work with this timeline of our emotion. Existem várias formas que nós podemos usar para lidar com essa linha do tempo dos episódios emocionais. You see them listed here, but I want to bring up these important ones of intention and motivation. A gente vê aqui vários itens aqui, mas ela quer chamar a nossa atenção para esse item que é muito importante, que é intenção e motivação. The intention and motivation has to do with our everyday practice and recognizing our own desire for genuine happiness. A intenção e a motivação, ela tem um papel muito importante na nossa prática diária, de reconhecer o nosso desejo de felicidade genuína. If we recognize that genuine happiness is our ongoing goal, it makes it hard for us to have a precondition in which we aren't trying to find peace of mind. Se nós tivermos clareza da nossa intenção contínua de sentir felicidade genuína, não vai ser possível nós permitirmos que haja uma falta de paz mental num pré-episódio. This is a bit complicated of an idea, but I'm sure for many of you who practice meditation every day, you recognize this shift in your world perspective. Isso pode ser um assunto um pouco complicado, mas ela tem certeza de que aqueles de nós que praticam meditação todo dia, que a gente pode sentir essa mudança de perspectiva. The other part I want to pay attention to here is this training of attention. Why would a training of attention help us with emotion? O outro item aqui que ela quer chamar a nossa atenção é o treinamento da atenção. Por que treinar a atenção nos ajuda a lidar com as emoções? As William James says, for the moment, what we attend to is our reality. Como William James disse, a cada momento, aquilo que nós prestamos atenção é a realidade. Our emotions demand our attention. As emoções demandam a nossa atenção. And it takes a lot of training to see our emotions as emotions. E nós precisamos de muito treinamento para ver emoções como emoções. Especially in English, we have a cognitive fusion with our emotions. Especialmente em inglês, nós temos a fusão cognitiva com as emoções. We don't say, I am with anger. We say, I am angry. Em inglês, eles usam mais essa forma de dizer, como se em português fosse assim, em vez de eles dizerem, eu estou com raiva, eles dizem, eu estou raivoso. So we have
no matter what language, this often strong feeling that we are the experience of our emotion, and to bring our attention so that we can observe the emotion is the most critical step of all. Então, independente do idioma, dessa questão do idioma, nós normalmente nos identificamos, nós somos o que nós estamos sentindo, a emoção que nós estamos sentindo. E poder observar as emoções é muito importante. Okay. I'll bring back. Okay, I am back. So just a tiny bit more on emotional balance, and then I would really like to hear questions from you. Então, ela vai falar só mais um pouquinho sobre equilíbrio emocional e ela gostaria realmente de ouvir as nossas perguntas. Cultivating Emotional Balance is a training that was designed by my father, Paul Ekman, and the Buddhist scholar Alan Wallace in 2000 at the meeting in Dharamsala with His Holiness the Dalai Lama. Então, o programa Cultivating Emotional Balance foi desenhado pelo pai da Eve Ekman, que é o Paul Ekman, e pelo erudito budista, que é o professor Alan Wallace, num encontro do Mind Life com Sua Santidade Dalai Lama em Dharamsala no ano de 2000. The idea and objective of the training was to help people reduce destructive responses to emotion. A ideia e o objetivo do programa era ajudar as pessoas a reduzir as respostas negativas, destrutivas às emoções. And to use both wisdom traditions of psychology, which helps us identify emotion, and Buddhism, which helps us train attention and be aware of emotion. Então, a ideia era usar essas duas sabedorias, da sabedoria da psicologia moderna, que nos ajuda a identificar as emoções, e a sabedoria contemplativa, que nos ajuda a desenvolver a atenção e tomar consciência das emoções. The Cultivating Emotional Balance training program has been running for the last 7 years, and we are lucky to have many Brazilian teachers. Então, o programa Cultivating Emotional Balance vem sendo ensinado há 7 anos, e nós temos sorte de ter vários professores brasileiros do programa. We have teachers from 21 different countries across the world, teaching in healthcare. Nós temos professores do CEB em 21 países em todo o mundo, ensinando o programa. We have teachers in hospitals, in schools, in prisons, as well as in corporations, in law, and many, many more. Então, nós temos professores em hospitais, em escolas, em prisões, em corporações, na área de direito e muitas outras áreas. We have kept the organization small. We are not a large company, but we have been very fortunate that people who are interested in this training have a deep commitment to sharing it with others or enriching their own life. Nós mantivemos, aí está dizendo que eles mantiveram a organização bem pequena, não é uma organização muito grande, mas eles têm tido a sorte de as pessoas que participam do programa têm um compromisso muito forte em ensinar o programa para as pessoas e enriquecer suas próprias vidas. In my own work, I am at a hospital that studies the way psychology and health interrelate with each other. Então, no trabalho dela mesma, ela estuda como que a psicologia e a saúde se interagem entre si. I've been teaching a version of CEB to doctors in the hospital for the last 3 years. Então, ela tem ensinado o CEB para médicos e enfermeiras em hospitais nos últimos 3 anos. What I found is that the level of burnout and stress is so high that many people lose the feeling of meaning and accomplishment in their work. O que ela tem percebido é que o esgotamento e o estresse são tão altos nesses profissionais que eles acabam perdendo o senso de significado e de compromisso com o trabalho. My work in teaching CEB in this setting
has really given me a lot of insight into how our daily emotions and stress can also be quite different. O que ela também, esse trabalho dela nesses hospitais deu esse insight para ela de como que as emoções no dia a dia e o estresse podem ser diferentes, podem variar. I used a app on the phone to track daily emotions of doctors in a series of studies. Então, ela usa um aplicativo no celular dela para rastrear os tipos de emoções dos médicos diariamente. What I found is even though they have a high level of burnout, half of their daily emotions are still enjoyable. O que ela descobriu é que, embora o nível de estresse desses médicos desses profissionais seja muito alto, mais ou menos metade das emoções que eles sentem são prazerosas. And the trigger of those enjoyable emotions, more than half the time, was for activities related to the self, relaxation and care. E o que ela percebeu é que a metade, mais ou menos, dos gatilhos dessas emoções prazerosas são relacionadas ao cuidado consigo mesmo, ao relaxamento. What I found with irritation and frustration was that half of those emotions were triggered by work, but the other half were through personal relationships at home, with family, with loved ones. Com respeito às emoções de irritação ou de frustração, ela descobriu que metade dessas emoções tem como gatilho a frustração no trabalho, são problemas no trabalho. E a outra metade são problemas familiares mesmo, pessoais. This made me feel especially interested in teaching CEB. We can't change how stressful the work of a hospital is, but we can help people manage their relationships emotionally at home with their stress. Então, ela tem sentido que ensinar o CEB nos hospitais ajuda as pessoas a reduzir o nível de estresse no trabalho, mas também a melhorar as relações em casa, como o estresse, o impacto do estresse nas relações pessoais desses médicos. So, I have a lot more data, but that's a little bit on my research, and I just want to make time for questions. So, ela tem muitos dados além desses que ela nos disse, e isso é um pouquinho da pesquisa que ela faz, mas ela realmente gostaria de deixar tempo para a gente poder fazer perguntas. Então, deixa eu ver, eu já tenho algumas aqui. Eve, it is very common people understand emotional balance as apathy or numbness, as not feeling the emotions. Could you elaborate a little bit on this? Very good question. It's similar to people confusing equanimity for aloofness. Ela diz que é uma pergunta muito boa e é mais ou menos igual ao problema de nós confundirmos equanimidade com indiferença. When we have equanimity, we still experience emotions, and yet our ability to respond and recover is much quicker than if we are not balanced. Quando nós estamos em equanimidade, nós somos capazes de sentir as emoções e responder e nos recuperarmos da emoção muito mais rapidamente. This is sometimes called emotional resilience. We will never live in a world without difficult triggers to emotion, death, loss, etc. But we can learn how to respond and recover in a much more efficient way. Então, isso às vezes é chamado de resiliência emocional. Nunca vai ser possível nós vivermos sem gatilhos para emoções difíceis, como perda, morte. Isso vai estar sempre na nossa frente. Mas nós podemos aprender a nos recuperar mais rapidamente e responder de uma forma mais eficiente. Emotional numbness usually occurs when people suppress all of their negative emotions. Because when you suppress negative emotions, you also suppress your enjoyable emotions.
Então, o amortecimento emocional faz com que nós pode ser um resultado da supressão das emoções, porque uma vez quando nós suprimimos emoções negativas, nós também suprimimos emoções positivas. Eve, I forgot to translate the question. So sorry. Pessoal, esqueci de traduzir a pergunta. Então, a pergunta era, é muito comum as pessoas entenderem equilíbrio emocional como sendo um tipo de apatia, de amortecimento, que passamos a não sentir mais as emoções. Você poderia falar um pouco sobre isso? I'm sorry. I'll do better. So, the next question is, people sometimes mistake being compassionate for being nice, as if compassion were like weakness or naivety. Could you elaborate a little bit on this? Let me translate. É muito comum as pessoas confundirem ser compassivo com ser bonzinho, como se a compaixão fosse uma fraqueza ou uma ingenuidade. Você pode falar um pouco sobre isso? Yes, another good question. Outra boa pergunta. I study a lot the relationship between empathy and compassion, and they are different. Ela estudou muito a relação entre empatia e compaixão, e são coisas diferentes. In a very simple way, neither compassion nor empathy are emotions. De uma forma muito simples, nem empatia e nem compaixão são emoções. With a truly robust compassion, there is empathy before it. Uma compaixão bem robusta, existe a empatia antes da compaixão. Empathy helps us see the world clearly. A empatia nos ajuda a ver o mundo claramente. It includes our immediate resonance or feeling when we see an emotion in another person. We automatically feel it. Ela inclui essa ressonância imediata, ou seja, quando a gente vê a emoção numa outra pessoa, nós sentimos a emoção também. The next phase of empathy is then what we appraise or think about that feeling and situation. A próxima fase, então, seria o que nós pensamos, como é a nossa avaliação sobre aquele sentimento, aquela situação. This is all happening in, under a 25th of a second. Isso acontece muito rapidamente, mais ou menos em um quinto de segundo, muito rapidamente. But this then understanding or thinking about our experience can be compassionate. Mas essa compreensão e sobre o que nós sentimos pode ser, então, a compaixão. Pode ser compassivo. Compassion can be considered just being soft. And sometimes it requires that we are soft. But sometimes it requires that we are strong. Então, compaixão pode realmente demandar que nós sejamos suaves, mas algumas vezes nós vamos precisar também ser duros, fortes. For example, if we are with a mother who has lost her child, or we are with a drug addict who is seeking substances. Por exemplo, quando nós estamos com uma mãe que acabou de perder um filho, ou quando nós estamos com uma pessoa viciada em drogas que está buscando drogas. In both cases, we can feel compassion, and yet our response will have to be enacted with different emotions. Então, nos dois casos, nós podemos sentir compaixão, mas nós vamos precisar atuar de formas diferentes. There was a beautiful talk by a Zen priest who said that compassion has 999 arms, some of which have flowers, some of which have swords. Então, existe uma fala muito bonita de um mestre Zen, que diz que a compaixão tem 999 braços, e alguns deles mãos também, né? Em algumas mãos tem flores, em outras tem espadas. I think that's my answer. Essa é a resposta, então.
Okay, so next question is, could you please talk a little bit about depression? How can one overcome depression? And how can one help a loved one to overcome depression? So, em português. Você poderia falar um pouco sobre depressão, como superar a depressão e como ajudar alguém querido a superar a depressão? I can only speak to depression in the literature that I read. We don't use CEB for depression unless you are a therapist already. Então, ela pode falar sobre depressão daquilo que ela leu sobre depressão. Nós não ensinamos o CEB para pessoas em depressão, a não ser que você seja um terapeuta. Depression is an enormous portion of mental health and disease. I think 25% of our population in the US is struggling with depression. Então, a depressão é um problema muito, muito grande na área de doença mental e de saúde mental. Então, 25% da população americana sofre de depressão hoje. From two different perspectives, from psychological and Buddhist, you can look at different reasons for depression and different solutions. Então, existe a forma que a psicologia vê a depressão e a forma como o budismo vê a depressão. E existem formas diferentes de ver e de lidar com a depressão nessas duas visões. There's so much to say, but I will only mention the things I believe are uniquely interesting from my point of view and research. Então, muitas coisas poderiam ser ditas, mas ela vai dizer as coisas que ela mais acredita, que ela tem mais conhecimento do ponto de vista de pesquisa também, das coisas que fazem mais sentido para ela. One thing I think is important to understand is that depression and anxiety are very closely related. Uma coisa importante que pode ser dita é que a depressão e a ansiedade são muito intimamente relacionadas. In both cases, people feel powerless and overwhelmed by their emotion. Nos dois casos, as pessoas se sentem desempoderadas e assim, sobrecarregadas ou tomadas pelas emoções e pela ansiedade. It's very difficult to experience enjoyable emotions. É muito difícil experienciar as emoções agradáveis, prazerosas. One method of treatment that's very successful is cognitive behavior therapy or mindfulness-based behavior therapy. Então, dos métodos que é muito eficiente para tratar isso é a terapia cognitiva ou a atenção mindfulness, terapia cognitiva baseada em mindfulness. Yeah. In both cases, there's a strong emphasis on noticing the criticism we make to ourselves all day. Nos dois casos, existe uma ênfase muito grande em observar e notar o tanto de críticas que nós fazemos a nós mesmos durante todo o dia. For all of us, even who don't have depression, learning to be tender with the self when we have negative self-thought is a very important part of mental health and well-being. Para todos nós, mesmo que nós não sofremos de depressão, é muito importante nós aprendemos a ser gentis conosco quando surgem esses pensamentos negativos. Isso é muito importante para o nosso bem-estar mental. There's what psychologists call our critic, our person who is the internal telling us that we are wrong. We have to understand this critic. Os psicólogos falam sobre o crítico, essa pessoa dentro de nós que fala que nós estamos errados. Nós precisamos começar a entender esse crítico dentro de nós. There's so much good work on it. That's all I'll say for now. But it's, I think it's important to realize that we all have these tendencies. It's not so different. Yeah. Tem muito estudo sobre isso, muitas coisas para serem faladas sobre isso, mas é muito importante nós entendermos que todos nós temos essa tendência.
de alguma forma. Okay. So, next question. Patrícia Bustamante. What happens when we take medicines to reduce our bad emotions? Então, a pergunta é assim: o que acontece quando nós tomamos remédio para amenizar as nossas emoções ruins? For very serious depression, it can be really life-saving. Para depressões muito graves, os medicamentos podem realmente salvar a vida da pessoa. We don't have enough specificity in our medication to only get rid of bad emotions. We get rid of all emotions. Nós não temos especificidade nos nossos medicamentos para nos ajudar a nos livrar de um tipo particular de emoção. Nós acabamos nos livrando de todas. So we can miss out on things that feel meaningful and enjoyable. Então pode ser que nós ficamos numa situação de perder as coisas que são significativas e prazerosas. But if it is life-saving and helps us reset, really, really important. Mas se isso for salvar a vida e se for importante para nós nos restabelecermos, então isso é muito, muito importante. Next question. When we feel a very strong emotion and we have to explode and put it out, how can we do to not be overwhelmed by the emotion necessarily? Então, quando nós temos uma emoção forte e precisamos explodir e colocar para fora, como nós fazemos para amenizar aquela sensação sem necessariamente deixá-la tomar conta de nós? Yes, very good question. Ideally, the main goal is to move from the head into the body. Então, é uma boa pergunta de novo, né? Então, primeiro ponto, é muito importante nós nos movermos da cabeça para o corpo. As Shantideva says, thinking about our emotions is like kerosene on the fire. Shantideva disse que pensar sobre as nossas emoções é como querosene no fogo. Our body can actually experience the emotion and release the emotion if our mind doesn't continually re-trigger. O nosso corpo, ele é capaz de sentir a emoção e liberar a emoção se a nossa mente não ficar continuamente redisparando a emoção. Once we have released the intensity, then we apply our microscope of why was I triggered? Why was it so strong? Then we decide how to respond. Então, depois que a intensidade é diminuída com essa experiência do corpo, aí então nós pegamos o microscópio e vamos lá ali na nossa mente, avaliar por que aquilo aconteceu, como é que aquilo aconteceu e como é que nós vamos responder, escolher como nós vamos responder. There are some very nice practices for just sitting with the embodied experience of emotion. It's a lot like a body scan, but one in which you're focusing on the specific tactile sensations as we watch the emotion and watch it go. Então, existem práticas de silêncio focadas no corpo, que são muito parecidas com o body scan, com o escaneamento do corpo, mas nessa prática nós focamos nas sensações táteis relacionadas à emoção. Essas sensações são percebidas no corpo. And Ryan Redman has been working on the translation of this guided practice for CEB, again from Tsoknyi Rinpoche. Então, Ryan Redman, ele está trabalhando na tradução dessas práticas para o CEB, e é uma prática que é ensinada por Tsoknyi Rinpoche. So, next question is related to depression again. So, I'm going through
a depression, and sometimes I'm totally out of control, very sad. How can I do to control this in real time? In the real time. In a moment, yeah, in a moment. Então a pergunta é, eu estou passando por uma depressão e tenho momentos de descontrole total, muito triste. Como fazer para controlar isso na hora? Yeah. The same response I would have of the embodied. And the important level is starting with care towards the self. Então ela responderia da mesma maneira. Então é importante sentir a emoção corporificada no corpo. E também tem um senso de muito cuidado consigo mesmo. And this care, you can't just work on it in the moment of the emotion. You have to be building this care every day. E esse cuidado não dá para ser construído só na hora. Esse cuidado é preciso que esse cuidado seja construído o tempo todo, durante todo o tempo. And with depression, again, it's usually our critic that is very loud. We don't have the voice of care for ourselves. A depressão tem muito a ver com essa voz do crítico, que é muito alta. E essa voz do cuidado é muito baixa. A gente não tem essa voz do cuidado que vai contrapor o crítico. So we have to find that voice of care. Maybe it's the Dalai Lama. Maybe it's our parent. Maybe it's our best friend. But we have to know what that voice of care sounds like. Então, nós precisamos encontrar essa voz interna. Talvez seja a voz do Dalai Lama, talvez a voz do nosso pai, talvez a voz de um amigo querido. Nós precisamos encontrar e ouvir essa voz interna, do cuidado. Like Thich Nhat Hanh says, you just say, it's okay, honey. You put tactile sensation on the self, all in the body, not in the mind, all in the body. Por exemplo, o Thich Nhat Hanh, ele fala uma frase assim como, tá tudo bem, querida, tá tudo bem. Mas assim, no corpo, nas sensações do corpo, passando a mão no corpo. And just as with the explosive episode, after the feelings have passed, then we investigate, then we try to understand. E da mesma forma que ela falou sobre a emoção explosiva, depois que isso passa, aí então é que nós vamos investigar. We have to give ourselves the power. Yeah. Nós temos que dar esse poder a nós mesmos. So next question. Besides meditation, what other practices and activities can help us to cultivate emotional balance? Então, além da meditação, quais outras práticas e atividades podem ajudar a cultivar o equilíbrio emocional? Yeah. Exercise is number one. Então, número 1, exercícios. Then journaling. Depois, um reporte diário. And then eating healthy. Depois, uma comida saudável, comer de uma forma saudável. And sleep. E sono. These, in every single study of psychological well-being, are incredibly important and equal to meditation. Em todos os estudos sobre bem-estar emocional, mental, todos esses pontos estão presentes, de forma, assim, no mesmo nível da meditação. There is nothing that works quickly. Não tem nada que funcione muito rápido. But it is worth the effort. Mas vale a pena fazer esse esforço. Yes. So how can we direct our emotions when we are just about to be in a situation where we'll be possibly feel anger? Yeah. So, em português. Como nós podemos direcionar as nossas emoções quando nós estamos na iminência de uma situação que possivelmente irá nos deixar raivosos? Yeah. Preparing is really important if you have the opportunity to prepare.
Então, se você tem a possibilidade, a oportunidade de se preparar, isso é muito importante. To get in touch with your motivation, not just for that meeting, but in life in general. Então, fazer contato com a sua motivação, não só com respeito àquele encontro, mas com respeito a toda a sua vida. There are ways that we can train our mind for patience. Então, existem maneiras pelas quais a gente pode treinar a nossa mente para desenvolver a paciência. We take into mind the perspective that no matter what is happening, it could be worse. Nós trazemos para nossa mente a perspectiva de que, seja lá o que for acontecer, poderia ser pior. The second is, no matter what is happening, we must remember we don't understand the complexity of what is behind it. O outro ponto, em segundo lugar, é assim, não interessa o que esteja acontecendo, nós nunca vamos saber tudo a respeito da complexidade que está por trás daquele fato. And the third is, whatever the event is that's challenging, we can use it as an opportunity to prepare for future challenges. E o terceiro ponto é assim, o que quer que aconteça, nós podemos usar esse evento para nos preparar para desafios futuros. These all three are also from Shantideva. Esses três também são de Shantideva. Yeah. Working with anger. Trabalhar com a raiva. So, for someone who cannot attend to any course on CB now, is there any book or text that we can use, that you can recommend? Então, em português, para quem não pode fazer o programa agora, fazer o curso do CB agora, tem algum livro ou texto que ela pode recomendar para nós? I think online course is also a very good idea, and I'm curious if there are online courses, Jeanne, that you guys are thinking about. Not yet. Not yet, but we are thinking about. Ela falou que talvez cursos online seja uma boa opção, e ela me perguntou se nós estamos pensando nisso. Yes, we are, but we don't have it yet. Yeah, we are also working on an online course. Alan and I will record one in 1 year from now. Então, eles também estão pensando em fazer um curso online. Ela e o Alan Wallace vão gravar um curso online daqui a 1 ano. But in the meantime, the book Emotions Revealed by Paul Ekman is very helpful. Mas, por enquanto isso não acontece, o livro Emoções Reveladas, Paul Ekman, é muito, muito útil. And also, looking at the Atlas of Emotion online, we are doing updates for the translation and for it to be easier to use for one person as a teaching tool. E também o Atlas das Emoções, então ela que está online, também está na internet, disponível. Ela é um recurso muito interessante, muito importante para a gente aprender a lidar com as emoções. Ela está trabalhando nas traduções, a gente está trabalhando nas traduções do Atlas das Emoções também. Okay. So next question. So nowadays, many of our relationships are on the social networks, news, discussions, etc. How can we deal with the social networks as in a very healthy emotional way? Então, hoje, muitas das nossas relações se dão pelas redes sociais, notícias, discussões, etc. Como se relacionar com as redes sociais de uma forma emocionalmente saudável? Yeah, I recommend that we experiment with ourselves on how it feels to use those portals and how it feels to not use those portals. Ela recomenda que nós experimentemos usar, como nós nos sentimos usando esses portais e como nós nos sentimos não usando esses portais. For example, if you have 2 minutes while you're waiting in line and you want to pick up your phone and look, notice how you feel. Então, por exemplo, se você tem
2 minutos, você vai passar 2 minutos esperando numa fila. E você tem vontade de pegar o seu celular para ver as coisas. Repara como que você se sente. And if you have those 2 minutes and instead you practice metta for everybody else in line, how do you feel? Se em vez de você pegar o seu celular, você fizer uma prática de bondade amorosa na direção das pessoas que estão naquela fila, como é que você se sente? And you investigate. I turn off my internet and phone every night at 9 p.m. That is helpful for me. May not work for everyone. E aí você precisa experimentar. Ela desliga o celular e a internet às 9 da noite. E isso funciona para ela, é bom para ela. Então a gente precisa ver como é que a gente se sente com relação a essas coisas. Good question. It deserves a lot of investigation. É uma boa pergunta e merece uma boa investigação. So I think we're about to finish. Okay. So if you were to leave us a recommendation from your heart, a counsel of your heart, from your heart, for all of us that are hearing you and who desires to cultivate a genuine happiness, a human flourish, more deeper human flourish, what would be your heart counsel? Heart advice. I really think empathetic joy practice is something we should practice every day, really truly appreciating the goodness around us. Ela acha que a prática de alegria empática deveria ser feita todo dia. Então, nós realmente apreciarmos tudo que nós temos de bom na nossa vida. Even the smallest things, like a leaf blooming from a tree, yeah? Or a food tasting good, just simple. Yeah. Mesmo as coisas bem simples, como uma florzinha nascendo numa árvore, ou alguma comida gostosa que nós estamos desfrutando. Mesmo essas pequenas coisas. That's what I recommend. Essa é a recomendação dela. Thank you so much. My pleasure. Polliana is going to talk, right? Okay. Something. Thank you so much. Obrigada a você. Ela fala um pouco de português, meu pessoal. Eu gostaria de dizer, Polly, antes de você tomar a palavra, eu gostaria só de dizer que a Eve vai estar no Brasil em maio. So, Eve, I'm talking about your tournée no Brasil. Então, ela vai estar de 5 a 7 de maio em Florianópolis, dando aula sobre equilíbrio emocional na pós-graduação de transformação de conflitos e estudos da paz. Vocês podem ver tudo no www.pazemente.com. De 9 a 10 de maio, ela vai estar no Rio de Janeiro, na PUC do Rio. E 12 e 13 de maio, ela vai estar aqui em São Paulo, no Atbet House. Então, o lugar também vai ajudar a divulgar essas informações sobre a vinda dela para cá. E vocês não percam por nada neste mundo. Não percam a oportunidade de encontrar com a Eve ao vivo e a cores. Thank you, Eve. Thank you. Olha sua. Oi, pessoal. Eu queria só, para finalizar, agradecer. Thank you, Eve. Thank you, Jeanne. Por fazer isso acontecer, a gente está muito feliz, tem muitas pessoas que estão participando, mais de 500 pessoas estão assistindo agora, e a gente queria dizer que isso, na verdade, é uma parte do que transborda do lugar, né? Então, a gente segue no fórum, segue com as práticas, e quem tiver interesse em continuar nesse aprofundamento das práticas, pode olhar o nosso site, que é olugar.org/participe para saber como faz para acompanhar. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, muito pessoal. Obrigada. Boa noite pelas perguntas. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Bye. Tchau. Tchau, tchau, querida. Beijo. Tchau.